para estar falando. E eu queria, assim, que hoje, né, nessa noite, nós pudéssemos ficar mesmo diante da presença do Senhor, né? Que Ele nos traga paz, nos traga a calma que nós necessitamos muitas vezes, né? Quantas dificuldades que nós passamos no dia de hoje, né? E você, irmã, não tá sozinha. Não tá sozinha. Aqui você tem um grupo de apoio, aqui você tem um grupo onde nós mulheres também temos as nossas vidas particulares, as nossas dificuldades, mas nós estaremos sempre aqui para cada uma de vocês. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aproveitando que nós estamos nesse momento de oração, eu gostaria que cada uma de vocês, enquanto nós vamos olhando, né, nós vamos escutando, né, o grupo, a oração, que cada uma de vocês vai fazendo o seu pedido especial ao Senhor, porque o Senhor, Ele escuta, o Senhor, Ele quer que nós façamos esses pedidos, Ele espera e Ele precisa que nós falamos, que nós pedimos a sua ajuda. E nessa quinta-feira, Senhor, nós vos louvamos por mais esse grupo de oração, por cada mulher que está aqui hoje, porque o Senhor as chama particularmente a cada uma para estar presente. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo dom da vida que nos destes, pela nossa família, pelos nossos trabalhos. Nós os louvamos, Senhor Jesus, também pelas adversidades que nós enfrentamos neste dia. Essas adversidades que nos fazem crescer, que nos ensinam a ter paciência, a ter resiliência e a ter principalmente a fé, Senhor. Porque a fé não é algo palpável, não é algo que nós conseguimos tocar, mas que nós precisamos. Quantas mulheres, quantas de nós temos dificuldades em ter fé, porque não é algo concreto, mas é algo divino. Todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Tu és o Senhor de nossas vidas, o Senhor das nossas casas, o Senhor dos nossos casamentos, dos nossos namoros, o Senhor de todo o nosso passado e todo o futuro. Nós pertencemos a Ti, meu Deus, e nós queremos pertencer a Ti até o nosso último dia, Senhor, para que lá no céu nós possamos Te encontrar. E hoje, Pai, nós clamamos o Teu Espírito Santo sobre todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, sobre o nosso pensar, o nosso falar, para que tudo em nós seja Seu e nada, Senhor, que é Teu permaneça em nós. Vem, Espírito Santo, com o teu poder, derramar toda a tua sabedoria, todos os teus dons, Senhor. Plantar a sementinha da tua palavra em nossos corações, para que esse grupo seja fecundo, que frutifique, Senhor Jesus, a santidade em cada mulher que está aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, desejar sermos santas, desejar o céu, alcançar o céu, desejar levar almas a ti, meu Deus. Frutifique, Senhor, a santidade em cada uma de nós. Derrama também, Senhor, o teu Espírito sobre as irmãs que não puderam estar aqui essa noite, mas que elas possam sentir a tua presença, para que elas sejam tocadas a assistir a nossa gravação, para que elas sejam tocadas, Senhor Jesus, a fazer aquilo que o Senhor gostaria da vida de cada um. Vai, Espírito Santo, adentrando em nossos corações, para que apenas permaneça o que é, o que é seu, e aquilo que é nosso, que é do mundo, não permaneça em nós, Senhor. Espírito Santo, nós pedimos, nós clamamos, vem Espírito Santo, sobre todas nós, sobre todas as áreas onde a gente não consegue alcançar, Senhor Jesus, sobre todas as áreas que nós mesmos não conhecemos em nós, mas o Senhor sabe. Vem Espírito Santo de Deus.
E hoje também nós clamamos a intercessão da nossa Mãe Maria, que sempre está olhando por nós e está conosco. Mãezinha, nós pedimos que nessa noite tu possas nos mostrar a direção para onde ir. Aponta, mãezinha, a direção que vá até o teu filho. Nos proteja com teu manto sagrado. Nos ensine, mãezinha, a caminhar na direção de Jesus. Nos ensine a ser a mesma doçura e calmaria que a senhora é para nós e que a senhora foi para nossa humanidade. Eu também peço que interceda pela vida da Chay, que se dispôs a estar aqui essa noite, a falar conosco. Nós não sabemos aquilo que se passa no coração ou na vida dela, mas a senhora sabe, a senhora conhece. Então, que nessa noite a mãezinha possa estar abraçando a Chay, possa estar rogando eh, por cada área da vida dela onde mais necessita de atenção e cuidado do Senhor. Interceda sobre as suas aflições e dificuldades, mãezinha. Eu também peço que o Espírito Santo possa, nessa noite, usar a Chay como instrumento para a nossa salvação e de tantas outras almas. Que derrame sobre ela, Espírito Santo, línguas de fogo, línguas de profeta e todos os dons necessários para o nosso grupo na noite de hoje. Nós pedimos, Espírito Santo, fica conosco nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Podemos? Posso tocar aqui? Pode, Chay. Meninas, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou a Chayene, mas podem me chamar de Chay. Eu sou de Arapongas, nasci aí, cresci aí, mas moro em Curitiba já há muitos anos. Sou amiga da Laís há muitos e muitos anos já. Sou casada com o Guilherme. Estamos esperando nosso primeiro santo, nossa primeira santa. Não sabemos ainda se é um menino, se é uma menina. Então eu estou um pouco ofegante. Vocês vão perceber durante a minha fala que às vezes eu paro para respirar, mas são os ônus da gestação. E foi uma alegria muito grande receber esse convite, porque falar sobre a intimidade conjugal, falar sobre matrimônio, era algo que fazia muito parte do meu ministério, mesmo antes de me casar. Fui durante muitos anos pregadora, né, da renovação carismática, depois fui membro de comunidade, tive a oportunidade de viajar a alguns lugares do país pregando a palavra de Deus e sempre preguei muito para mulheres. Tive um ministério de mulheres há muitos anos atrás, então viajava muito pregando para mulheres. E há muito tempo, desde que eu saí da comunidade, enfim, me casei, eu não tinha essa oportunidade. Então, poder pregar de novo para mulheres, falar com mulheres de novo sobre um tema que faz parte da nossa vida, da nossa essência, né? Que é o ato sexual, que é a relação humana, que é a intimidade com os outros, mas também com Deus. É uma alegria muito grande para mim. Então, desde já, meu muito obrigada por esse convite que foi do coração de Deus para mim. E bom, hoje então a gente vai falar sobre essa intimidade que vai além da relação sexual, que é construída além dos corpos, né? Vocês já estão vindo de uma série de pregações sobre matrimônio, sobre castidade, sobre o amor fecundo. E é muito bonito a gente pensar isso, e eu acho que foi realmente assim um sopro poderoso do Espírito Santo esse tema, porque a intimidade vai além mesmo da relação sexual. A intimidade vai além mesmo dos corpos. E isso é, inclusive, bíblico e é desejo de Deus para mim e para você. Então, que o Espírito Santo possa falar aquilo que ele planejou para nós nessa noite. Porque veio muito do coração de Deus essa temática. E eu acho que Deus quer nos falar algo, Deus quer nos ensinar algo. Então, que estejamos abertas para aprender da boca de Deus, do coração de Deus, o que Ele quer nos ensinar. E como assim isso é bíblico, né? E como assim isso está na Bíblia? Então, trouxe aqui para vocês livro de Gênesis, o começo de tudo, onde há resposta para quase todos os questionamentos humanos. No capítulo 2, ali no versículo, a partir do versículo 18.
o livro de Gênesis vai narrar, logo nesse segundo capítulo, a criação do homem e da mulher. E Deus cria então Adão. Deus entrega a Adão toda aquela criação que ele tinha feito. Então, e é muito interessante a gente pensar isso, que Deus não criou o homem primeiro, mas Deus criou as coisas primeiro. A natureza, os peixes, né, as aves do céu, Deus fez toda a terra e aí fez o homem e entregou ao homem tudo aquilo que ele tinha criado para que o homem fosse o guardião, para que o homem fosse o líder. E aí essa parte de Gênesis tá narrando isso, que o homem, né? Deus chamou o homem e disse: Olha, dê nome a tudo isso que eu fiz. Tudo isso que você vê, vai dando nome. Lá no versículo 20, vai dizer que o homem deu nome a todos os animais, às aves do céu, a todas as feras selvagens, mas ele não encontrou um auxiliar que lhe fosse correspondente. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, né, um sono profundo sobre o homem, que ele dormiu. Tomou então uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirou do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, que ele se torna uma só carne. Veja, antes da criação da mulher, o homem já tinha com ele esse desejo de comunhão, esse desejo de intimidade. Então o homem olhava aqueles animais, as aves, as feras, e não conseguia achar essa comunhão, esse outro que lhe era correspondente. Então, para a gente começar a aprofundar esse tema que o Espírito Santo nos propôs, o primeiro passo é entender que o ser humano tem em si, intrínseco à sua alma, ao seu coração, ao seu corpo, um desejo de comunhão, um desejo de intimidade. Então, todos nós, homens, mulheres, temos esse desejo de ser um com algo, ser um com alguém. E esse desejo de comunhão, ele é um desejo que foi deturpado pelo pecado, assim como todos os outros. Então, o inimigo de Deus pega tudo aquilo que Deus colocou no homem, na mulher, tudo aquilo que era bom e agradável e deturpa com o pecado. Então, por exemplo, esse desejo de comunhão, a partir de quando foi distorcido pelo pecado, virou um pecado, a luxúria. Então, a luxúria, por exemplo, e aí a gente pode fazer essa comparação com todos os outros pecados capitais ou todos os outros pecados humanos. O pecado é sempre fruto desse desejo, dessa ansiedade, dessa esperança que já existia no coração de um homem, no coração de uma mulher, que era boa, que era agradável, mas que foi deturpada pelo pecado. Então, quando nós falamos, por exemplo, de pecado contra a castidade, nós estamos falando que aquele ser humano, aquele desejo profundo de comunhão, de intimidade que aquele ser humano tem, ele está direcionado, canalizado para algo errado, para o lado errado, ou para a pessoa errada, né? A castidade é justamente esse regulador de desejos humanos, né? Que, enfim, regula não só o desejo de comunhão, mas o desejo de comida, né? A gente pode comparar, por exemplo, o mesmo desejo para a gula. Então, o homem também tinha desejo de comer, de se alimentar. Isso é intrínseco ao ser humano. Mas quando ele está desregulado, eu sou guloso, eu como demais. Então, tudo aquilo que era bom, e esse desejo de comunhão, de intimidade, que era bom e que estava no coração do homem, o pecado desregulou. Muito bem. Então, onde entra essa intimidade que vai além dos corpos nessa história de criação humana e de pecado? A intimidade, por si só, como palavra, né, como fundamento, ela é a busca daquilo que é mais profundo. A palavra íntimos, né, do latim, significa isso, aquilo que é interno, que é profundo. Ou seja, essa busca que existe no coração do homem, que é boa e agradável e que vem de Deus,
ela é uma busca por algo que é profundo. Então, podemos começar daqui, num primeiro passo, entendendo que todo homem, toda mulher tem dentro de si esse desejo por algo profundo, esse desejo por algo íntimo, interno. E não à toa, o ato sexual é um desejo natural do ser humano, né? Mas ele não é interno. O ato sexual, diferente do que a gente ouve, ou do que a gente aprendeu com o cinema, ou do que a gente aprendeu, né, com a música, com os ensinamentos do mundo, ele não é o ápice da intimidade, mas ele é a consumação, ele é o final dessa intimidade. Opa, aqui a temática já começa a mudar de rumo e eu vou explicar por quê. Se Deus colocou no homem esse desejo de algo profundo, de algo que é íntimo, Deus não colocou só um desejo pelo corpo, mas um desejo que transcende o corpo. Então, esse desejo que o homem e a mulher têm de intimidade não é um desejo de corpo, não é um desejo corpóreo, mas ele é um desejo que vai além do corpo. Por isso, por exemplo, que a igreja, quando ela vai falar da relação sexual no casamento, ela vai dizer que a relação, o ato sexual, é a consumação do casamento. O que que é consumação? É o fim. É o fim. Consumação é o aperfeiçoamento. É você completou, chegou no destino. Então você consumou aquele processo que você fez. Ah, eu vou consumar um contrato. Eu vou assinar o contrato. Eu vou dizer que é isso aqui que eu vou seguir, né? A consumação é o fim. Então veja, se a gente está falando, né, que a igreja nos orienta que o ato sexual, ele é o fim do casamento, né? Ele é o perfeito do casamento. E o ato sexual é um encontro de corpo, mas que o desejo profundo do homem vai muito além do corpo, significa que há uma intimidade que vai além do ato sexual, que há um encontro que é além do encontro corporal. Por isso, o casamento, ele é, e aí com o ato sexual, né, na consumação, ele é justamente uma construção de intimidade com o outro. E é por isso que a igreja coloca o sexo, que é o encontro corporal, como o fim dessa caminhada de intimidade. Porque ao longo do processo, do conhecer, do namorar, do noivar, eu estou construindo uma intimidade e estou saciando aquele meu desejo de comunhão, que vai ser coroado com o ato sexual. Mas existe essa intimidade que transcende o ato sexual, que é maior que isso. E é justamente isso que torna um casamento indissolúvel. Porque há momentos no matrimônio em que o sexo vai deixar de fazer parte, vai deixar de ser presente. Durante uma gestação, em alguns momentos de gestação, em alguns momentos de doença, até no final da vida, quando já não se tem mais condição física do ato sexual. E aí o casamento acabou? Não acabou, ele continua sendo válido. E por quê? Porque o sexo não é o principal, não é aquele pilar único que sustenta. Ele é um pilar, mas ele não é o único. É a intimidade que vai além do corpo que sustenta aquele matrimônio, que sustenta aquele encontro de alma. Olha só, o catecismo da Igreja Católica, sempre a igreja sendo uma mãe e com ensinamentos muito, muito precisos, no parágrafo 1643 vai dizer assim: o amor conjugal é total, em que nada se reserva, seja do que for, seja de quem for. O esposo entrega-se todo à esposa e a esposa entrega-se toda ao esposo. Mas olha só, o amor conjugal é total, em que nada se reserva, seja do que for, seja de quem for. Para quem não é casada,
e eu tinha muito essa visão também antes de me casar, talvez a gente pense assim, né? Nossa, deve ser difícil, principalmente, né, no caso de quem casa sem nenhuma experiência sexual, eu me casei virgem, por exemplo. Na minha cabeça era difícil pensar que eu teria que me desnudar perante o meu marido, ainda que fosse meu marido, ainda que tivesse essa intimidade. Hoje, casada, eu penso que às vezes é muito mais difícil a gente revelar outras partes da nossa vida, da nossa história. Às vezes é mais difícil eu contar o que se passa aqui dentro do que eu me desnudar. Por quê? Porque a intimidade que vai além do corpo é uma intimidade profundíssima. É uma intimidade de alma. Eu preciso criar esta comunhão antes de criar a comunhão de corpo. Eu preciso criar essa comunhão de mente, de espírito, de projeto de vida financeira. E às vezes é por isso que tantos casamentos no nosso mundo atual se desabam assim, estão ruindo. Porque às vezes a comunhão corporal está em dia, a intimidade corporal está em dia, mas essa intimidade de às vezes ter que se humilhar, de às vezes ter que contar aquela dificuldade que, nossa, como que eu vou falar isso? De às vezes ter que se revelar para o outro, de às vezes ter que assumir a própria miséria para o outro. Essa intimidade é difícil de construir. E é um passo que se forma no namoro, no noivado, que se não é dado, que se não é feito, lá na frente ele vai fazer falta. Porque a intimidade corporal é uma intimidade externa. Mas a busca, aquele desejo que Deus colocou no homem, é por algo interno. É por algo que supre de dentro para fora e não o contrário. Então, num relacionamento, por exemplo, de amizade, né? Eu e uma amiga minha, a Laís, vem aqui em casa, vem me visitar. Só que ela não tem a menor vergonha de abrir a geladeira. Talvez por respeito, né? Ela não vai abrir, mas ela não tem a menor vergonha. Ela trata a geladeira só como mais um objeto, porque ela já é de casa. Se eu tenho intimidade com o outro, tem coisas que são muito naturais. Muito naturais. Mas toda intimidade precisa ser construída. Então a gente teve uma história de amizade que permite hoje que ela tome a minha casa como casa dela. Da mesma forma, dentro de um relacionamento. Eu só vou conseguir me entregar verdadeiramente para o outro se eu construo uma intimidade que é essa intimidade de mente, de pensamento. Se eu me desnudo antes na alma, antes na mente. Como eu preguei muitos anos para mulheres, eu conheci muita gente, muito testemunho. Eu vi, por exemplo, né, mulheres me testemunhando que casamentos estavam acabando, né? Ah, Chay, meu casamento está acabando. Por que está acabando seu casamento? O que está acontecendo? Porque não tem diálogo. Mas por que não tem diálogo? Eu não consigo falar com meu marido, eu não consigo contar para ele as coisas, eu não consigo, né? Eu fujo. Ou seja, eu crio uma barreira nessa intimidade, que não é uma barreira corporal, mas é uma barreira que existe, e eu desvirtuo essa comunhão. Eu tive uma pessoa muito próxima a mim que se casou e não teve uma dificuldade muito grande. Inclusive, vou contar um testemunho meu logo mais que também tem a ver com essa história. Tive uma dificuldade muito grande de consumar o casamento, então de ter o ato sexual logo após o casamento. E essa dificuldade foi gerando um ruído dentro do matrimônio muito grande, ao ponto de que chegou a separação. Depois que houve essa separação, né, e aí conseguiu a nulidade na igreja e tudo, nós fomos conversar com essa pessoa, né, entender com essa amiga o que ocorreu, né, o que aconteceu e como a gente pode ajudar. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? E ela dizia assim: o problema foi que a gente se preocupou muito com a intimidade física, com a intimidade corporal,
E quando acabou a festa e eu fui para minha casa, e lá estávamos só eu e ele, eu percebi que eu não tinha intimidade de alma com aquela pessoa que eu tinha escolhido. E como eu não tinha intimidade de alma, eu não conseguia abrir o meu corpo. Eu não conseguia me entregar. Porque no fundo, você só vai se entregar totalmente, fisicamente, se toda a intimidade anterior e interior do corpo estiver pronta e preparada. E aí eu conto um testemunho da minha vida. Então nós nos casamos, como eu contei, me casei virgem. E aí, acabou a festa, fomos pro hotel, os dois muito cansados, dormimos. No outro dia, acordamos, né, no domingo. Opa, tenho que consumar o casamento, pensei eu, né? Chegou a hora, esperei anos, por isso vamos lá na glória de Deus. Não consegui consumar o casamento. Senti um incômodo, uma dor muito grande, não consegui consumar o casamento. Pensei, bom, não, já tinha estudado muito, já tinha lido muito, já tinha ouvido muito sobre isso. Falei, é normal, algumas mulheres demoram mesmo para consumar o casamento. Fomos para a lua de mel. Na lua de mel, não conseguia consumar o casamento. Eu tinha uma dor muito grande, eu não conseguia consumar o casamento. E aí, eu já tinha ouvido falar, amigas minhas tinham passado, eu já tinha visto testemunhos de mulheres que têm vaginismo, que é uma doença, não é uma doença, né, mas é um distúrbio muscular, às vezes muscular, mas também psicossomático, em que o músculo se enrijece e você não consegue mesmo ter relação sexual. E aí, na lua de mel, eu disse ao meu marido: eu tenho vaginismo. Eu tenho. Se é, eu vou voltar para Curitiba, nós vamos voltar e eu vou buscar tratamento. E o Gui falava, amor, calma, é normal, né? Às vezes não dá mesmo, tá tudo bem, né? E eu não, eu vou buscar tratamento, vou buscar tratamento. Chegamos em Curitiba, procurei uma fisioterapeuta pélvica e realmente tinha vaginismo, um grau muito pequeno, né? Um grau leve. Enfim, mas logo ali no começo do casamento tive esse diagnóstico de, opa, vai ser mais difícil consumar o casamento do que eu imaginava. É, e aí, na primeira sessão, a fisioterapeuta passou todo o tratamento, o que vamos fazer, o que não vamos, beleza? Mas olha, ela disse, você vai ter que passar pelo menos uns 2 meses sem ter nenhuma tentativa de relação, porque é um tratamento que deixa um pouco sensível e tal. Então, e aí eu saí daquela consulta, a primeira coisa que eu pensei foi, por que comigo, né? Porque na minha vez, esperei 12 anos para achar uma pessoa, achei uma pessoa, mais 3 anos para noivar, mais 2 anos para casar, e daí na minha vez eu tenho que ter o tal do vaginismo. E aí, voltando de ônibus, né, da fisioterapeuta para casa, um turbilhão de coisas começou a passar na minha mente, né? E eu pensava, como eu vou contar isso, né, pro Gui? A gente acabou de casar. Se eu, né, estou com essa ansiedade com o meu casamento, imagine ele que teve que viver a castidade durante 6 anos, né? E não que eu não vivesse, é claro, né? Os dois viviam, mas pro homem é sempre um pouquinho mais difícil. Ainda mais que ele já tinha tido relação. E aí eu voltei pensando isso, assim, como que eu vou, o que eu vou falar, né? E como ele vai reagir? Porque não é fácil, né? E nesse momento vem uma pequena tentação, assim, de será que eu não vou ser mulher o suficiente para o meu marido, né? Será que Será, né, que a gente vai ter algum problema, enfim, mais grave no casamento nesse aspecto? Será que nunca vai dar certo, né? Será que aquela história que eu ouvi daquela pessoa próxima vai se repetir? Daqui a um tempo a gente vai estar separando porque eu não consegui, enfim. Aí a nossa cabeça vai longe, né? A gente costuma sempre pensar 1 milhão de coisas ruins antes de qualquer coisa boa. Mas eu cheguei em casa e logo que eu entrei, que eu olhei para o Gui, eu me lembrei com que eu não tinha me casado. E que a gente sabia, eu e ele, que nós não tínhamos nos casado por conta da vida sexual, mas por essa intimidade que vai além do corpo, por essa intimidade, por essa sede de amor que vai para além daquilo que é físico. E eu sentei com ele e falei: olha, então, realmente tenho vaginismo e tal, contei tudo, ele perguntou e tal. E eu falei, no final eu falei, olha, e aí ela falou que assim, não tem como tentar, porque vai ser sensível e tal, e tá bom.
Tá bom? Tá bom, amor, tá bom. E aí ele reforçou assim esse lembrete de Deus, dizendo: eu não me casei com você pelo sexo que você faz. Eu me casei com você por quem você é. E porque eu quero te levar para o céu e sei que você quer o mesmo comigo. E aí eu tinha uma estimativa, né, de tratamento, de ficar 6 meses em tratamento, e aí reavaliar, enfim, a situação, tudo, para saber se eu teria alta ou teria que continuar o tratamento. Esses 6 meses diminuíram para um. Em um mês eu estava de alta, no mês seguinte eu engravidei. E estamos aqui agora à espera do nosso primeiro filho. Mas o que que essa história tem a ver com isso? Tem alguns momentos na vida da gente, e aí não só dentro do casamento, mas especialmente dentro do casamento, alguns momentos na vida da gente em que o que a gente mais busca é alguém em quem confiar. É essa pessoa para quem a gente pode rasgar o coração, para quem a gente pode contar, meu Deus, a pior da versão que nós somos, para quem a gente pode mostrar o nosso pior lado, na confiança de que essa pessoa vai continuar nos amando ainda assim. E isso não se consegue com sexo. Isso não se consegue só com corporal. Se consegue com essa construção diária de vida, de partilha, de diálogo, essa busca de intimidade, esse interesse mútuo que se tem um pelo outro. E é claro que a gente aplica isso dentro do casamento, porque é uma realidade de vocação, é um chamado de Deus. Então, sendo chamado de Deus, somos chamadas a viver a nossa vocação, o matrimônio da melhor maneira e desfrutando ao máximo da vida em abundância que Deus preparou dentro dessa realidade para nós. Mas a gente pode pegar esse exemplo numa amizade e aplicar num relacionamento de amizade, né? É, em alguns momentos da vida, tenho certeza que você já buscou por essa pessoa, ou você agora deve estar pensando em, nossa, essa pessoa realmente é um refúgio. Eu sei que eu posso contar o meu pior pecado e essa pessoa ainda vai continuar aqui, vai continuar me amando. Porque há uma intimidade que vai além do corpo. E isso é um desejo de Deus para nós. Ele colocou em nós esse desejo de intimidade, de interioridade, de profundidade, veio de Deus para o coração do homem. E ainda que a gente, seja numa amizade, seja num relacionamento familiar, seja no matrimônio, ainda que a gente com essa mancha do pecado tente desvirtuar, talvez hoje o que o Espírito Santo queira fazer em nós seja justamente limpar esse desejo, limpar essa construção de intimidade. Limpar essa nossa visão obscurecida sobre a comunhão, sobre o ato sexual, se assim for da vontade de Deus, sobre o relacionamento, sobre as nossas amizades, sobre o nosso relacionamento no trabalho. Veja, eu e você temos, por vontade de Deus, esse desejo de algo profundo, esse desejo de algo interno. Se você aplicar esse desejo em todas as áreas da sua vida com um olhar de santidade, você vai frutificar a sua vida em santidade. Como assim, Chay? Eu tenho desejo de algo profundo, de algo interno. Então eu vou começar a usar esse desejo profundo que eu tenho no meu trabalho, para ser a melhor profissional que eu puder. Eu vou começar a me destacar no meu trabalho, mas não por ego, porque eu vou começar a ser a melhor. Eu vou buscar essa profundidade. Eu vou buscar esse algo íntimo que vai me fazer diferente, que vai me fazer uma profissional excepcional. Você vai começar a provar os frutos do seu trabalho. Você vai começar a ver como o seu trabalho pode frutificar ainda mais. Porque você saiu do raso, da superfície, da mediocridade e você começou a ir para o profundo.
Ah, então eu vou começar a aplicar isso no meu namoro, eu vou começar a aplicar isso no meu casamento. Eu vou começar a buscar essa intimidade que vai na profundidade, que vai além do corpo, que vai além do olhar, que é uma profundidade que quer conhecer o outro e que quer conhecer e amar o outro como ele é e que quer aprender a amar esse ser verdadeiramente. Você vai ver o seu relacionamento frutificar. Você vai ver como o seu relacionamento passa a ser santo, gerar um fruto santo para você e para o outro. Chay, mas olha, eu tô com uma amizade aí que tá difícil, não sei mais o que fazer, tá complicado. Comece a aplicar esse desejo de profundidade nessa amizade, de ouvir mais, de prestar mais atenção no que o outro quer dizer, mesmo quando ele não diz, de buscar sair de si para se colocar no lugar do outro, por mais que às vezes isso seja difícil, né? Para entender a dor do outro, a realidade do outro, para entender o que que o outro está sofrendo, como eu posso ajudar de fato. Aí você vai ver um fruto desse, da profundidade dentro da sua amizade. Há uma intimidade além do corpo, e não é à toa que a igreja vai dizer que essa intimidade é sinal do amor esponsal de Cristo com a igreja. O que é o casamento, se não sinal dessa entrega de Cristo à igreja, onde homem e mulher irão se entregar um ao outro como Cristo se entregou à igreja? O que é uma amizade profunda, sincera, se não a entrega de duas amigas, de duas pessoas que, se preciso for, vão dar a vida uma pela outra, porque amam verdadeiramente? Essa intimidade é também um desejo que está no coração de Deus para conosco. É assim que Deus quer nos amar, com essa total intimidade. Deus quer que a gente derrube qualquer barreira que possa, que a gente possa estar colocando entre nós e Ele. Porque às vezes o amor de Deus, que é grandioso, gigantesco, chega aqui na porta do nosso coração e encontra ela trancada por medo, por falta de fé, por mágoas, por falta de perdão, por desilusão com tantas coisas na vida, por arrependimentos, por pecados. É nessa profundidade que Deus nos ama e como somos semelhantes a Ele, imagem e semelhança, é essa profundidade, essa intimidade que Ele deseja para nós. Para nós e Ele, para nós e os outros, e os nossos irmãos, para nós e para aquele que Deus escolher como nosso esposo, como nossa esposa. Então, se Deus é todo profundidade, se Deus é todo interior, eu e você somos chamadas a viver essa intimidade, essa comunhão, essa profundidade, tal como Ele é. Se você é casada com o teu marido, com os teus filhos, se você é mãe, se você é solteira, mas namora com o teu namorado, trilhando e usando esse caminho de castidade para purificar ainda mais essa intimidade, porque hoje eu tenho certeza, assim, depois, né, de, enfim, casada e de passar por essa experiência e de agora estar esperando, gestando um filho, uma filha, eu tenho certeza que o que mantém um homem e uma mulher unidos é essa intimidade que transcende até o nosso mundo material mesmo. É uma intimidade que vai além de tudo aquilo que nós vemos, mas que passa para o mundo espiritual. É uma intimidade de alma, de mente. Que eu e você possamos, com a graça de Deus,
ajudadas pelo Espírito Santo, a ser, que possamos ser mulheres de profundidade. E não só de profundidade, agora eu quero rezar pela sua vida, não só de profundidade matrimonial, mas de profundidade de espírito. Que é esse desejo de intimidade, de comunhão que há no nosso coração e que foi Deus quem colocou, que ele seja direcionado também para outras áreas da nossa vida e que nessas áreas nós sejamos mulheres espirituosas, mulheres profundas. Não mulheres vazias, não mulheres cheias de si, ou não mulheres cheias de ego, ou não mulheres cheias de medo, não mulheres cheias daquilo que o mundo diz que tenhamos que ser, que tenhamos que ter, mas mulheres cheias de profundidade de Deus, de conhecimento de Deus, de experiência com Deus. Mulheres que são cheias daquilo que o mundo não pode nos dar, mas daquilo que só o coração de Deus tem para nos dar. E que essa intimidade, essa profundidade em Deus nos faça ter relações íntimas e profundas uns com os outros aqui nesta vida. Porque o que é o céu? Se não esse lugar onde todos são íntimos de Deus e íntimos uns dos outros, e onde só há amor, e onde só há interioridade, e onde só há adoração, e onde só há profundidade. Então, que possamos viver isso agora, aqui. Sabe, se no meu ou no seu coração existe alguma barreira de mediocridade, de superficialidade, se existe alguma barreira que nos atrapalha nessa intimidade com Deus e com os outros, que o Espírito Santo derrube agora. Que o Espírito Santo trabalhe nesse profundo do nosso coração. E sim, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor pode curar o nosso coração de traumas e mágoas profundas, para que o Senhor vá lá no fundo, onde ninguém foi, onde ninguém vai. Aquelas áreas da minha vida que eu não revelo a ninguém, aquela dor que eu não conto a ninguém, o Senhor pode visitar agora. E lá, onde só o Senhor consegue ir, batiza-nos com uma dose de profundo amor teu. Esse amor que nos constrange, que nos deixa vulnerável. Nós queremos ser estas mulheres, Senhor, profundas, íntimas de Ti, íntimas dos nossos maridos, não só fisicamente, mas espiritualmente, mas corporalmente, íntima como Nossa Senhora foi do Teu Filho Jesus e do Esposo Espírito Santo. Nós queremos ser estas mulheres. Faz de nós nessa noite mulheres que vão além do corpo, mulheres que vão além da beleza física, mulheres que transcendem essa capa corporal que o Senhor nos deu e que sim é um sacramento, mas que são mulheres firmes na alma, fortes no espírito, forjadas na intimidade contigo. Que a Santíssima Virgem Maria me ajude, te ajude a buscar essa intimidade profunda e, mais que isso, a viver essa intimidade, a começar com a nossa relação com Deus. Que a gente possa buscar em Deus e falar para Deus aquilo que falta na nossa relação humana, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que às vezes seja, Senhor, o que me falta é paciência, porque eu quero enfiar a mão na cara. Senhor, o que me falta é uma dosezinha de sabedoria para saber como aconselhar. Senhor, o que me falta é uma dose de, sei lá, de coragem para dar um direcionamento certo. Que possamos buscar isso em intimidade com Deus. E que a Santíssima Virgem Maria nos ajude nesse caminho, que é eterno, até o fim das nossas vidas. Sejamos profundas e íntimas daquele que nos chama a uma vida de profundidade, interioridade e intimidade com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desculpa, eu passei um pouquinho do horário, meninas. Amém, mas é tão lindo ver você falar assim, sabe, que a gente nem presta atenção no horário, porque foram palavras profundas, principalmente é o caso daqui 30 dias, né? E a minha maior dificuldade é saber me expressar, porque a gente até se expressa, mas é, é não ser grosseira, porque eu fui criada numa família de uma professora autoritária controladora. Somos duas. E nisso, é, hoje mesmo eu vivi isso. Antes de começar o grupo, eu recebi um presente de casamento lá na casa da minha mãe. E eu ia buscar. E aqui no, eu moro do lado do ginásio de esporte, né? Daqui de Arapongas. E esse presente ficou na minha mãe e o meu noivo me chamou para ir lá comer no ginásio, que aqui de quinta-feira tem uma feirinha. Então, eu não me senti muito bem, porque essa noite eu não dormi muito bem. É, E eu tomei remédio, tomei um Dramin, porque eu estava com bastante náusea, eu estou fazendo um tratamento com medicamento e ele dá efeito colateral. E um dos efeitos foi a náusea. Então eu tomei Dramin, aí dormi mal, aí eu acordei cansada, fiquei cansada o dia todo. Aí ele falou assim: Ah, você não quer vir aqui? Eu falei: Ah, não quero, tá? Só queria que você trouxesse para mim o yakisoba. Dele, ah, então tá. Daí eu lembrei que eu tinha que ir na minha mãe buscar o presente. E eu queria ter ido antes, né, na hora do almoço, não consegui. Daí eu falei, perguntei pra ele, o carro tá aqui? Daí ele falou assim, não tá, tá aqui comigo. Deu, é que eu queria ir na minha mãe buscar o presente. Ele, então eu já tô indo então. Bravo. E eu falei assim, nossa, mas eu não fiz nada. E ele desligou o telefone na minha cara. Daí ele falou assim, porque a forma que você falou comigo, eu entendi que eu tinha que ir aí. Você estava me obrigando aí. Aí eu parei pra pensar, falei, meu Deus, como a gente se acostuma muitas vezes, né, com o nosso jeito. E isso me trouxe, assim, muitos pensamentos da E forma você que vai eu... ver que depois do casamento, assim, por mais que a gente conheça muito bem o outro, e por mais que a gente se conheça muito, muito bem, depois do casamento você descobre que tem muito mais coisa que você precisa conhecer do outro e de você. Porque é isso, assim, eu não achava que eu não tinha nenhuma barreira e que eu podia contar tudo e qualquer coisa para o meu marido. Até eu ter um problema, né, uma dificuldade, e eu pensar, como é que se conta isso, né? Como se diz isso? Basicamente, a culpa da gente não estar consumando o casamento é minha, né? Então, eu tenho um problema. E como que eu vou falar isso pra ele, então? Olha, a culpa é minha. Sabe que você ficou todo esse tempo esperando? No momento, vai esperar mais, que a culpa é minha. E aí, é aí que entra essa intimidade profunda, sabe? Tanto intimidade de você poder falar como você fala, se expressar como você se expressa, e o outro te entender, né? Num caso, por exemplo, que é muito comum para nós mulheres, né? Às vezes a gente está nessa situação de estresse, de não come direito, de não dorme direito, e aí a gente, sem querer, manda aquela patadinha, né? Não foi o seu caso hoje, manda aquela patada ou responde de uma forma mais grosseira. E o outro te conhece e sabe que, meu Deus, às vezes é só fome, né? O Guilherme fala pra mim, às vezes quando eu dou uma tirada assim, você comeu? Você tá com fome? Porque pode ser fome, né? Porque me conhece. Então, tem intimidade pra dizer, olha aqui, minha querida, né? Baixa tua bola aí, vamos continuar. Tanto nesse, homem sábio, tanto nesse aspecto, quanto também no contrário no você ter intimidade o suficiente para dizer para a pessoa, olha, eu errei. Também não foi seu caso hoje, né? Mas eu fui grosseira mesmo, né? Eu falei o que não deveria. A gente teve uma situação, nós tínhamos acabado de nos casar, e aí o meu marido trabalha com futebol, então a gente vai muito ao estádio, vê muito jogo. Minha casa é basicamente só futebol. E aí nós fomos num jogo. E teve uma briga no meio do jogo. E eu fiquei muito
irada, assim, porque era o meu time que tava jogando e os outros jogadores começaram a bater. Gente, uma loucura. Começaram a bater nos jogadores do meu time. E eu queria, assim, invadir o campo, eu queria estar lá batendo nas pessoas. Eu fiquei muito brava, né? Eu sou sanguínea com um passinho no colérico, então eu já tava aqui querendo ir lá. E o que que vocês acham que são para bater nos jogadores do meu time, né? E o Gui, percebendo que eu tava muito agitada, ele começou: vamos embora, vamos embora. E eu tava num estado assim de agitação, de euforia, que eu gritei com ele assim. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu falei muito alto assim: eu não quero ir embora. E ele só me olhou assim e ok, e continuou sentado. Quando eu cheguei em casa, na verdade, saindo do estádio, vindo pra casa, a gente mora bem perto de um estádio, foi caindo a ficha assim, do quão grossa, do quão estúpida eu tinha sido. E eu já entrei no elevador chorando, porque eu tava com raiva de mim mesma. Porque olha o motivo, né? Eu fui estúpida com meu marido porque tava num jogo de futebol e as minhas emoções falaram mais alto. E eu não conseguia olhar pra ele, de tanta vergonha. E chorava de culpa, né? E aí ele sentou do meu lado, a gente não tinha jantado ainda. E ele, na paz, o guia tranquilo, sabe? A Segunda Guerra Mundial tá acontecendo, a Terceira Guerra, ele tá nem aí, ele é uma paz. E ele sentou e ele, nós vamos comer o quê? E eu, né? Suspirando nas minhas lágrimas. E aí, você tem que ter essa dose de intimidade e de coragem também, né? Mas muito de intimidade, de dizer, olha, me perdoa. Eu fui uma estúpida com você, eu fui grossa com você, eu agi, né, da pior forma possível por uma situação ridícula. É, enfim, não vai se repetir, né, e tudo. E aí eu ali, né, chorando e pedindo perdão, e eu tive uma atitude ruim, não sei o quê, e abracei ele e tal. E aí ele só, amor, eu te conheço. Eu sei que em jogo você fica assim mesmo. Eu sei que você fica, né, que você quer entrar dentro do campo para jogar com os caras. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele falava, eu te conheço, tá tudo bem. É, e realmente ele me conhece, mas ele poderia ter ficado muito chateado. Mas essa intimidade também aqui é frutífera, porque você sabe que o outro, e não só com a gente, né? Mas pode ser que os nossos maridos, os nossos namorados, os nossos amigos, os nossos chefes no trabalho façam algo assim, nossa, o fim do mundo, mas a gente tem essa paciência que a intimidade nos dá de olhar e falar. Isso aí passa, né? Isso aí tá tranquilo. Eu te perdoo porque eu te entendo, porque eu É, te eu conheço. recebi, eu recebi esses dias ele me falou assim, eu só nunca terminei com você porque eu sei que você responde assim com todo mundo. Meu Deus, eu acho que eu tô precisando um pouquinho mais assim da doçura de Maria. Eu sou colérica também, né? Então, é muito É, difícil a gente também lutar contra o nosso próprio interior, né? é. E eu acho que é aí que entra essa busca por interioridade mesmo. Porque quanto mais a gente vai tendo essa busca pelo que é bom, Santo Agostinho já falava, né? Examina-te a ti mesmo e volta ao teu interior. E é muito isso, assim, quanto mais você busca uma vida de interioridade, quanto mais você busca esse lado mais profundo das coisas, das pessoas, mais você vai se tornando essa pessoa também, né? E a interioridade, essa intimidade, né, essa profundidade, te dá essas virtudes outras, né? Te dá mais paciência, te dá mais sabedoria, te dá mais coragem, muitas vezes, te dá mais vontade de amar o outro, né? De ajudar o outro, de ser caridosa. Então, e se a gente olha os santos, né? Santos que tinham vida, minha santa de devoção, por exemplo, Teresa d'Ávila, que tinha vida de interioridade aprofundada, né? Não sei se vocês já leram Castelo Interior ou Moradas, mas santos que estavam nas últimas moradas, que já conheciam tudo de Deus e que já viviam assim em todas as áreas da sua vida essa interioridade, eram virtuosos, nossa, ao extremo.
Porque quanto mais para dentro a gente vai, mais a gente se encontra com a nossa essência em Deus também, né? Então isso é muito bonito. E uma coisa que eu ouvi uma vez, você falou ali que é colérica, né? Eu no meu temperamento quente também aqui, uma vez eu comentando isso, eu não lembro se foi com um padre, se foi com algum outro pregador, não me lembro. Mas eu comentei isso, né? Falei, eu sou de um temperamento quente, né? Então eu tenho que me controlar às vezes muito, né? Tem que respirar fundo, pisar no freio e tal. É, porque é isso, assim, às vezes a gente faz na emoção e a gente fala na emoção e tal. Isso não é bom, não é frutífero. E aí a pessoa me respondeu bem isso, acho que foi um padre. Me respondeu bem isso, assim. Quanto mais quente o temperamento, mais pra dentro a gente tem que ir. Porque é mais lá no fundo que a gente vai achar essa nossa essência e esse equilíbrio. Então, isso faz muito sentido, assim. É, se eu sou colérica ou se eu sou sanguínea, eu preciso realmente entrar no fundo da minha alma para me conhecer, para conhecer o Deus que existe, né? O Deus que mora na minha consciência moral, como diz o catecismo, na minha alma, mas também para conseguir dar ao outro aquilo que o outro merece. Porque senão a gente vai viver sempre numa superficialidade muito grande, né? Tirando as camadas. É isso. E não é fácil, né? Se desnudar assim não é fácil. Então, é um caminho de vida mesmo, na nossa vida. Meninas, alguém quer compartilhar alguma coisa? A Esté compartilhou aqui no chat que ela achou a pregação muito linda, quão profundo que é a intimidade. E que a gente se limita tanto, mas Deus é infinitamente mais, é para refletir mesmo. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, amém. Eu participava de uma comunidade, gente, eu falo demais, mas eu tô parando. É, eu participava de uma comunidade, né? Eu fui membro de uma comunidade e o carisma da comunidade era a intimidade com Deus. Então, a gente tinha, assim, uma busca mesmo por essa intimidade, de profundidade mesmo, né? A gente sempre falava de conhecer Deus o máximo que dava nessa vida. Então, a gente tinha muitas experiências sobrenaturais com Deus, né? Essa bondade sobrenatural de Deus com as pessoas, e na nossa própria vida, mas a gente também buscava muito essa profundidade no dia a dia. E aí, quando eu fui sair da comunidade, né? Eu fui fazer todo o meu processo de discernimento, tudo, e eu fui conversar com o padre. E eu lembro que eu perguntei isso pro padre assim: como que eu vou abandonar meu carisma, né? Como que eu vou deixar essa intimidade? E o padre falou: olha, na verdade, o convite de Deus é justamente o outro. É para você aprofundar esse carisma, mas agora não mais no sobrenatural, né? Não mais nas multidões, não mais nos mil retiros, né? Todos os dias tinha pregação durante a semana, final de semana tinha retiro para pregar. E o padre falava: agora você vai conhecer essa profundidade de Deus no teu cotidiano, né? Obedecendo teu chefe, fazendo as tarefas no seu trabalho que você não gosta de fazer, no teu relacionamento, né? Vivendo aquilo que Deus quer no teu relacionamento, e até na tua vida financeira, né? No teu tato com o dinheiro. Então, neste mundo em que nós vivemos e estamos inseridas, é aí que mora essa busca de intimidade. E foi na mesma época que eu conheci São José Maria Escrivá, depois, né, conheci a Opus Dei, que é onde eu participo hoje, e que tem justamente essa busca, né, pela santidade no cotidiano. E eu vou dizer que, para vocês, assim, posso dizer sem medo de errar, que eu acho que hoje, espiritualmente, a minha vida é mais frutífera do que quando era da comunidade. Ah, porque nossa, tá fazendo muitos frutos, tem muitas almas salvando. Não, não por isso, mas porque esse encontro de Deus no cotidiano é o que a maioria das pessoas deixa passar. Porque quando se fala de buscar santidade, né, muita gente quer essa santidade extraordinária, de grandes milagres, de grandes curas, de levitação, né, de São Padre Pio, de luta com o capeta.
Mas a santidade de estar dentro da sua casa e perceber o outro, né? Perceber esse Deus no outro, a santidade de você fazer bem o seu trabalho e só, né? Não por recompensa financeira, não por, mas porque você é chamado a fazer bem o seu trabalho. Isso é o mínimo que você pode fazer na sua vida, né? Ser um bom profissional. A santidade do cotidiano, de coisas muito simples, né? E que onde Deus também mora, isso frutifica muito a vida, assim, muito a alma. Então, é o que eu falava antes, né? Busquem essa intimidade, essa profundidade também nessa vida cotidiana, nessa vida simples, nesse onde parece que não existe Deus, ou onde parece que, né, sei lá, tô lavando louça, eu tô limpando a casa, eu tô fazendo comida, e que, né, o que que isso pode ter de Deus? Tem, tem muito. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a tocar nesses santos, é, nessa área de santidade, eu acho, que gera santos que a igreja talvez nunca coloque no altar, né? Que nunca tenham nomes, mas que sustentam a igreja. Enfim, uma reflexão sobre vida interior, assim, a busca da vida interior e de santidade nesse cotidiano da vida, nesse dia a dia, que é tão valioso. E que no fundo é o que vai ficar marcado, né? Porque a gente vai ter muitos e muitos. Podemos ter muitos e muitos momentos de sobrenaturalidade, mas o que a gente vai ter mais na vida é esses momentos de simplicidade, de cotidiano, tem que ser santo. Exatamente. Ai, maravilhoso. Alguém mais quer compartilhar? Vou É, parar a gravação, gente. oi, pode falar, Esther. Não, só que eu vou parar a gravação. Ah, tá bom. Não, na verdade, eu só ia complementar o que a Chay mesmo falou, né? E a gente vem trabalhando muito assim nessas temáticas, essa questão da essência de Deus em nós.